Tenho a alegria de saudar mais uma vez a vocês todos, meus caríssimos amigos, telespectadores do programa Discípulos e Missionários. Hoje estou falando de Itaici, em São Paulo, onde se realiza a 47ª Assembleia Geral da CNBB. Aqui os bispos de todo o Brasil estão reunidos, discutindo sobre vários assuntos do interesse da Igreja. E eu quero lhes falar um pouco sobre o tema principal desta Assembleia Geral, que é as diretrizes da formação presbiteral. As diretrizes para a formação dos padres no seminário, durante a fase inicial da formação, mas também para a formação que depois continua, mesmo depois da ordenação sacerdotal. As diretrizes devem ser aprovadas pela CNBB, por isso é interessante saber que os padres são formados de acordo com certas normas da Igreja e a própria Santa Sé deve aprovar essas normas, essas diretrizes. Então não é cada seminário que faz como quer e nem mesmo cada bispo que faz como quer. Deve obedecer às normas, às orientações sobre a formação presbiteral, para que os padres sejam formados de acordo com a missão da Igreja, de acordo com aquilo que é próprio do trabalho, da missão do padre e daquilo que são as necessidades atuais e mais urgentes da missão da Igreja. A reflexão sobre as diretrizes da formação presbiteral começou já no ano passado, quando uma comissão foi escolhida, uma comissão de bispos, mais uma comissão também de formadores e alguns teólogos, peritos, pedagogos, que ajudaram a elaborar um projeto destas diretrizes. E ao longo do ano passado até agora, essas diretrizes também foram discutidas e refletidas pelos bispos individualmente. Nesta Assembleia, então, foram refletidas no detalhe e vão sendo aprovadas, votadas frase por frase. Tanto assim, as diretrizes são levadas a sério, porque depois elas são observadas e devem ser observadas também por todos os seminários que formam os padres para a Igreja no Brasil. O que consta nestas diretrizes? Consta primeiramente aquilo que a Igreja entende como identidade do padre. Quem é o padre? O padre é um servidor de Jesus Cristo, um servidor da Igreja, para o bem do povo de Deus. E por isso o padre participa da missão da Igreja e na sua pessoa deve realizar a missão da Igreja. Por isso ele deve ser bem formado para poder realizar a missão da Igreja, que tem três grandes dimensões a missão da Igreja. Primeiramente, o anúncio da palavra, para que a palavra de Deus, a formação na fé cristã, chegue a todos. Segunda grande dimensão da vida da Igreja e da missão da Igreja é a celebração dos mistérios de Deus, dos sacramentos, da oração, afinal, da mística cristã. Terceira grande dimensão da vida e da missão da Igreja é a dimensão da caridade, caridade pastoral. Seguindo o exemplo de Jesus, bom pastor, a Igreja deve exercer o ministério pastoral em relação ao povo, em relação à humanidade. Isso se traduz, sobretudo, na caridade pastoral, para que nada falte ao rebanho de Cristo, às ovelhas do Senhor. Pois bem, o padre, para ser bem formado, por isso mesmo, ele deve estudar. E a Igreja, então, nas diretrizes, prescreve que tipo de estudos devem ser feitos. Estudos tanto os de filosofia como de teologia. Evidentemente que os estudos básicos do ensino fundamental e médio, esses estudos são iguais para todas as pessoas, todos os estudantes. E os padres também fazem esses estudos básicos. Mas depois fazem duas faculdades. Faculdade de filosofia e faculdade de teologia. E nas diretrizes é dito que tipo de estudos, que tipo de matérias, de questões que devem necessariamente constar no currículo de formação na filosofia e na teologia. Por outro lado, o padre deve se formar como homem de Deus. Por isso mesmo, na espiritualidade, na mística, deve ser um amigo de Deus. Como dizem
como dizia um dos profetas, devem ser um homem de Deus. E por isso mesmo os seminários devem cuidar muito da formação na vida espiritual e mística, afinal, no seguimento de Jesus, para que os padres, desde a formação no seminário, sejam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e assim também se possam tornar verdadeiros missionários de Jesus Cristo, ajudando depois as suas comunidades a viverem também essas dimensões de discípulos e missionários de Jesus Cristo. Enfim, as diretrizes ainda prevêem depois também os passos para a aprovação de alguém que vai ser padre. Não basta querer ser padre, a igreja deve chamar e deve aprovar, deve verificar se tem a vocação mesmo, se tem a vocação autêntica. Então as diretrizes também prescrevem critérios e orientações para saber se uma vocação é verdadeira e autêntica. E isto cabe, em última análise, aos bispos, que devem impor as mãos para ordenar os padres e por isso mesmo também devem verificar se a vocação é autêntica, se os padres, se os seminaristas foram bem formados, se eles estão em condições de receberem a ordenação sacerdotal. Resta somente então pedir a todos vocês que rezem muito pelos padres e rezem muito pelos seminaristas, pelas vocações, a fim de que a igreja tenha sempre numerosos e bons santos padres, bons pastores da igreja, que em nome de Jesus Cristo possam conduzir o povo de Deus no caminho, na peregrinação para a casa do Pai. Que Deus abençoe vocês e lhes dê um dia muito feliz e que no seu coração coloque a alegria de ser cristão, a alegria de ser um discípulo e missionário de Jesus Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.